Obrigado, irmãos. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero nesse momento convidar as crianças aqui presentes a saírem para a sua classe com a tia Natalice. Já saiu. Os tios estão adiantados, né? Estão preparando a salinha já para as crianças poderem chegar lá. Louvado seja Deus pela divisão também na semana. Por isso queremos agradecer ao Senhor. Quero convidar você a curvar sua cabeça mais uma vez para nós orarmos. Senhor Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, Pai, por esta primeira parte deste culto, no qual nós te buscamos em oração, Senhor, no qual nós sentimos a tua presença, Pai, também ao te louvar, ao te adorar com cânticos. E agora, Pai, neste momento posterior, nós estaremos, Senhor, tendo o privilégio de abrir a tua santa palavra, Pai, para nela podermos meditar. Oramos pelas crianças que sairiam agora para a salinha. Elas não são, Senhor, o futuro da nossa igreja, elas são o presente, Pai, da nossa vida. Oramos, Pai, por elas, oramos também por nós, que estaremos aqui no templo, também, Senhor, abrindo a tua palavra e meditando na tua palavra, pedindo que por meio dela o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós tanto precisamos ouvir, Pai, pois de fato somos carentes de ouvirmos todos os dias a tua voz, Pai. Vem e fala conosco, pois nós pedimos isso e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que vocês sabem que todos os anos, no mês de março, é comemorado o tão especial Dia Internacional da Mulher. Obrigado, Fábio. Pensando nisso, nessa noite eu quero falar com vocês sobre o tipo de mulher que, segundo a própria Bíblia, será louvada. Um tipo de mulher que, de acordo com a própria Bíblia, será louvada. Mas talvez alguém pergunte: louvada, pastor? A palavra certa é essa mesmo? Mas o único que merece louvor não é o nosso Deus? E de fato, irmãos, quando nós usamos a palavra louvor com o sentido de adoração, claro, Deus é o único que merece ser louvado no sentido de adorado. Porém, a questão é que a palavra louvor também tem outro sentido, de elogiar alguém. Por exemplo, quando nós dizemos: fulano de tal teve uma atitude louvável. Nós não estamos dizendo que fulano de tal teve uma atitude diante da qual nós devemos nos prostrar e adorar, né? Quando dizemos que fulano de tal teve uma atitude louvável, nós estamos dizendo que ele teve uma atitude elogiável, uma atitude, o quê? Admirável, né? Então, existe sim um tipo de mulher na Bíblia que, segundo a Bíblia, merece ser louvada no sentido não de adorada, que seria idolatria, mas no sentido de elogiada, de admirada. Alguém sabe de qual tipo de mulher eu estou falando? Creio que vocês já sabem, né? E é o que nós vamos procurar entender nessa noite, abrindo a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 31. Verso de número 30. Disseram: pastor, mas está atrasado, o dia das mulheres foi ontem. Na verdade, dizem que o dia das mulheres foi marcado para 6 de março. Só que as mulheres ficaram se arrumando, aí só foi acontecer no dia 8, né? 2 dias depois. Estou brincando, viu? Estou brincando. Na verdade, sempre é bom a gente meditar no que a palavra de Deus nos diz, independente do dia, independente da data. Provérbios, capítulo 31, eu disse 31, foi? Verso 30, então eu disse certo. Provérbios 31 e 30, o qual diz assim: enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.
Vamos orar mais uma vez. Não sei se a minha esposa está podendo orar. Pode ser, pode tentar. Está se recuperando aí de uma gripe, mas quero convidá-la para fazer mais uma oração neste momento. Se você quiser ficar de pé, vamos ficar alguns minutos sentados. Fique à vontade, tá bom? Amém. Pai do Senhor, a igreja. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Muito obrigada, Senhor, por estar aqui. Muito obrigada, Senhor, por tudo, meu Pai, que Tu fazes em nossas vidas. Deus maravilhoso, Pai. Aqui se encontra filhas, mulheres, esposas, se encontra, Senhor, avós. Aqui se encontra mães, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai, todas, meu Pai, para te adorar, para te louvar, meu Pai. Por meio de Ti, Senhor, Tu nos dá a graça na nossa vida, meu Pai, de fazer todas as coisas para o nosso lar, meu Pai. E aonde quer que a gente vá, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Tu tens, Senhor, nos ensinado, Senhor, necessário, Pai. Em nome de Cristo Jesus, hoje queremos aprender um pouco mais. Aprender de Ti, Senhor, como, Senhor, agir em diversas, meu Pai, situações, Pai. Nos ensina, Senhor, através do Teu servo, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor, para que nós venhamos a aprender um pouco mais, meu Pai, para a gente ajudar as nossas irmãs lá fora. Em nome de Cristo Jesus, muito obrigada, louvado, exaltado, glorificado seja Cristo Jesus para todos sempre. Amém. Poder sentar? Como eu já adiantei no início, aqui nesse versículo, o autor vai apontar para uma espécie de mulher que merece ser louvada, que merece ser elogiada. Porém, antes de apontar para essa mulher exemplo, esse versículo vai apontar, vai mostrar dois tipos de mulher que não serão louvadas. Pelo menos elas não serão louvadas no mesmo nível que a última, que a terceira. Em primeiro lugar, então, esse verso nos mostra que a mulher que será louvada não é a mulher charmosa. A mulher que será louvada não é a mulher charmosa. Ainda bem, né? Porque imagina aquela mulher que não sente que nasceu com aquele charme todo. Já não seria louvada, já não seria elogiada, né? Então, o verso já começa mostrando qual é a mulher que não vai ser louvada como a última. É a mulher charmosa. E nós encontramos isso logo no início do versículo. Isso fica muito claro quando o autor diz: enganosa é a... É o quê? Na de vocês tem beleza? É? Na minha versão tem graça. Enganosa é a graça. E é importante logo esclarecer que essa graça aqui não é uma pessoa, né? Essa graça aqui não é a dona Graça que faz merenda na cantina do colégio, ou aquela dona Graça que você conhece, né? A dona Graça é enganosa, nunca vou fazer negócio com ela. Claro que aqui não está se falando de uma pessoa. Quando o texto diz que enganosa é a graça, graça aqui significa o encanto, a beleza, o charme, a elegância de alguém. Vaidade, né? Talvez vocês já disseram, ou pelo menos vocês já ouviram frases como: eita, como aquele homem é charmoso, né? Ou então, puxa, como aquela mulher tem um jeito elegante, tem um andado elegante. Então, graça aqui, nesse versículo, se tratando de seres humanos, de característica humana, significa aquilo que é agradável, aquilo que acaba atraindo alguém. E esse charme, esse encanto, ele acaba se manifestando de duas maneiras principais. Primeiro, o charme, ele se manifesta através do ser de alguém, da maneira de ser de uma pessoa, né? A maneira como ela anda, a maneira como ela se veste, os gestos que ela tem. Por exemplo, tem
seres humanos que você percebe que andam desabando, né? Parece um prédio que está caindo, chega nos cantos já, parece um brinquedo que está se desmontando, né? Pessoas que andam assim meio desajeitado, é a característica dele. Mas já tem pessoas, especialmente mulheres, que pode ter uma saca de cimento na cabeça. Parece que está desfilando, né? Ou seja, ela anda de forma charmosa, ela anda de forma elegante. Então, é aquele jeito de ser, aquela maneira agradável. Então, essa é a primeira manifestação do charme. É no jeito de ser. Porém, o charme também se manifesta, e é aí que mora o perigo, através da maneira de falar. Tem pessoas que falam de uma forma atraente, de uma forma agradável, de uma forma conquistadora, né? E é aí que mora o perigo, é nas palavras. E a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. Porém, você pergunta, pastor, e a Bíblia está dizendo então que ser uma pessoa charmosa, ser uma pessoa elegante, ser uma pessoa encantadora é algo errado? E a minha resposta é: não. Não necessariamente o charme é algo errado. Porém, nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre ele. O que muitas vezes o charme vai causar. E a Bíblia é bem clara em dizer que o que é que a graça é? O que é? Enganosa. Enganosa é a graça, ou seja, muitas vezes o charme vai acabar decepcionando aquele a quem ele atraiu. Vai atrair alguém, vai iludir alguém, e no final vai entristecer aquela pessoa, vai enganar aquela pessoa, vai iludir aquela pessoa. Essa palavra enganosa, inclusive, eu estava pesquisando e ela era usada em Israel para os testemunhos falsos. E o que era um testemunho falso? Era um testemunho que alguém dava, no tribunal inclusive, e até podia impressionar o juiz. O juiz se impressionava com o testemunho, atraía, convencia. Só que era um testemunho falso. Era um testemunho mentiroso. Era um testemunho que enganava. Então, muitas vezes, irmãos, a Bíblia está nos esclarecendo por que o charme em si não é motivo para louvar alguém. Não é porque alguém tem uma espécie de personalidade encantadora que nós devemos louvar, elogiar, se encantar com esta pessoa. E a história, nós vemos que ela, infelizmente, está cheia de exemplos disso, né? Nos filmes nós vemos isso, na vida real também. Pessoas que foram capazes de impressionar outras, atrair outras e no final acabaram decepcionando, acabaram enganando estas pessoas. E a gente nem precisa ir muito longe para ver um exemplo disso não. Aqui mesmo em Provérbios, Salomão, ele fala sobre um tipo de mulher que tem palavras charmosas, mas que no final acabam decepcionando, enganando alguém. A mulher adúltera. Salomão fala sobre a mulher adúltera em vários lugares, inclusive no capítulo 5. Olha comigo. Provérbios capítulo 5, versos de 1 a 4. Olha um exemplo aqui do princípio de que o charme engana. Charme de ser, charme de palavras. Aquela famosa lábia, né? Provérbios capítulo 5, versos de 1 a 4, dizem assim. Pai falando para o filho, né? O pai já experiente, já viveu muita coisa. Ah, se os jovens nos ouvissem mais, né? Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos.
para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Agora olha o verso 3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam o quê? Favos de mel. Olha como é que essa mulher fala. Favos de mel. E as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Como é que a mulher adúltera fala? Quais são as palavras que ela usa? Palavras feias. Ah, você é muito feio. É nada. Ela chama o feio de bonito. Ela chama o magro de forte. Mas você é tão forte. Ilude o rapaz, ilude o cabra. E ele acredita. Quantas histórias nós já vimos de mulheres com lábios de mel, iludindo homens por aí, E aí, irmãos, qual é o fim dela? Qual é o fim dos lábios da mulher adúltera? Não é que nem aquela música da Damares, Não tem sabor de mel, coisa nenhuma. Tem sabor de fel. É amargo. Traz briga, traz morte, traz decepção. Por quê? Enganosa é a graça, Enganosa é a graça. Cuidado quando você se engraçar com alguém, porque muitas vezes nós seremos enganados. Ah, pastor, mas está falando muito das mulheres? E os homens? É porque o texto fala das mulheres, viu? Mas é claro que tem muito homem aí galanteador, profissional, na arte de atrair, de dizer não o que a mulher precisa, mas o que a mulher quer. E aí quando a mulher percebe, achei meu príncipe encantado, já está apaixonada. E aí o fim vai ser o quê? Muita coisa ruim, Sentindo, passando na cabeça dessa pessoa, Muitas coisas desagradáveis. Por isso que é tão importante ouvirmos conselhos na área amorosa, que às vezes a área amorosa é que nem jogo de dama. Quem está fora vê mais do que quem está dentro, Você já jogou dama? Às vezes você está ali jogando, você não percebe a jogada. Quem está fora tem vontade de dar um palpite, mas não pode. Na vida amorosa é aconselhável. Os pais não deixem de fazer isso com os filhos. Nós devemos escutar conselhos uns dos outros. Então isso acontece muito na área amorosa. Porém, não é apenas na área amorosa, não. Isso também acontece na área espiritual. O que tem de lobo por aí, presta atenção, agapiano, o que tem de lobo por aí, dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir, não é brincadeira. E o que tem de ovelha, deixando de ouvir uma palavra baseada na Bíblia, para ouvir uma palavra baseada na lábia, não é brincadeira. Então tenha cuidado. Paulo falou que nos últimos dias as pessoas não queriam mais ouvir a verdade, sentindo coceira nos ouvidos. Ah, eu queria tanto ouvir algo agradável. O problema é que às vezes o algo agradável vai nos afastar do evangelho. O que é pior, vai nos afastar do céu. Então tenha cuidado com quem fala aquilo que você quer ouvir no rádio, na televisão, nas campanhas por aí que eu estou ouvindo, que tem, viu? Então tenha cuidado. Tenha cuidado, porque tem pessoas verdadeiras, mas também tem charlatões, tem pessoas enganando, querendo o seu pix, querendo algo de você. Então vai dizer, olha, eis que vejo uma chave. É sempre uma chave, é sempre algo bom. Nunca é, eis que eu vejo Deus dizendo que você tem que parar de fazer isso, fazer aquilo. É sempre um elogio, É sempre um convite, é algo bom, agradar e você, pronto, está apaixonado pela palavra enganosa.
Amém, igreja? É por esses motivos que a mulher que não será louvada é a mulher charmosa. Não é porque ela não vai ser elogiada por alguém por algum tempo, ela vai. Mas muitas vezes, se ela tiver só o charme, esse elogio não vai durar. Ela vai decepcionar alguém e ela vai acabar se decepcionando. Não é que o charme seja errado, mas não pode ter só isso. Indo adiante, em segundo lugar, outra mulher que não será louvada para a admiração de todos aqui presentes e de todas, a mulher que não será louvada é a mulher formosa. A mulher formosa não é a mulher que vai ser louvada. Também é bom, né? Que vai que às vezes a gente nasce meio desprovido de beleza, né? Não vai depender da beleza para ser louvado, para ser elogiado. Irmãos, eu também não estou dizendo que a mulher formosa, ela não vai ser elogiada, ou ela não deve. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Pelo contrário, a Bíblia elogia. Homens elogiaram suas esposas. A Bíblia mostra que nós temos que ser mais românticos, né, Adriano? Temos que elogiar a esposa que Deus nos deu. Porém, irmãos, a questão é: até quando dura a formosura? Até rimou, né? Até quando dura a formosura? Olha a continuação do versículo. Enganosa é a graça. Isso nós já vimos. Mas ele diz mais. E vã a formosura. Em outras palavras, em outras versões, a beleza. Vã é a beleza. A palavra vã, ela tem dois significados básicos. Primeiro, vão na Bíblia é algo vazio. É algo oco. Por exemplo, os ídolos são chamados de ídolos vãos. Por que os ídolos são chamados de vãos? Porque eles não têm nada por dentro deles. Eles são vazios. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm nariz, mas eles não cheiram. Eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Eles têm pés, mas não andam, têm que ser carregados. Eles têm mãos, mas eles não pegam. Por quê? Eles são só a forma. Por dentro deles não tem nada. Um ídolo não tem nada por dentro dele. Ele é vazio. Porém, a palavra vão também significa algo que é passageiro. Eita! Passageiro, aquilo que passa. Vapor. Um momento está, no outro momento não está mais. Na NVI, Nova Versão Internacional, diz exatamente assim. Enganosa é a graça e passageira a formosura. Nós gostaríamos que não fosse, mas ela é. Eu estava meditando sobre isso e eu lembrei de há uns 25 anos atrás, não vou dizer a idade certa, em que eu estava caminhando aqui no nosso bairro calmo de Pajuçara. E eu caminhava com um amigo que era alguns anos mais velho do que eu. E de repente esse meu amigo parou e disse assim: ei, tu sabe quem é aquela menina ali? E aí ele apontou para uma mulher que estava a alguns metros de distância da gente. E aí eu não sabia quem era, fiquei esperando ele me explicar. Ele disse: aquela menina ali já foi a menina mais bonita da Pajuçara. Aí eu lembro que eu olhei para ela, olhei para ele, olhei para ela, olhei para ele como dizendo: tá de brincadeira comigo. Porque de fato, irmãos, não dava para acreditar que aquela pessoa tinha sido a pessoa mais bonita do nosso bairro. Mas sabia que ela poderia ter sido mesmo. Poderia ter sido no passado. Porque se nós pegássemos as pessoas mais bonitas da nossa cidade, de 20, 30, 40, 50 anos atrás,
Como é que essas pessoas estão hoje? Fisicamente falando, claro. Aquelas que ainda estiverem vivas, estão lutando para sobreviver. Eu acredito. Por quê? Porque passageira é a formosura. A beleza, ela passa. A Bíblia mostra isso em vários lugares. Você pega pessoas que ganharam Miss Universo há 100 anos atrás. Onde é que essas pessoas estão agora? Vai lá, abre o túmulo delas. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para todos nós. A beleza agrada aos olhos, sim. Mas o que a Bíblia está dizendo é que a mulher formosa, ela não será louvada. Pelo menos ela não vai ser louvada por muito tempo. Ela vai ser elogiada por alguns minutos, por alguns anos, mas ela não vai ser elogiada para sempre. Eita, pastor. E agora? Já estava até com a cirurgia marcada, né? Irmãos, depois de nos mostrar 2 tipos de mulher que não serão louvadas por muito tempo, o versículo termina mostrando aquela que será louvada para todo o sempre. Qual é a mulher que de fato será elogiada, biblicamente falando? A mulher que será louvada é a mulher que teme ao Senhor. Mas, olha o mais aqui, mas, para quem já estava triste, mas a mulher que teme ao Senhor, essa, como dizendo, somente essa será louvada. Infelizmente tem gente que ainda não entendeu o que significa temer ao Senhor. Escuta essa expressão e acha que é algo negativo, é algo ruim. Pelo contrário, temer ao Senhor é uma das características mais importantes da Bíblia. E é uma característica positiva. Tem gente que acha que é algo ruim, algo negativo, mas sabe como é que se manifesta o temor a Deus? Por exemplo, se eu perguntasse se você teme a Deus hoje, você saberia dizer se você teme ou não? Pastor, como é que se manifesta o temor a Deus? Eu queria saber se eu temo ao Senhor ou não, porque a Bíblia fala tanto sobre isso, fala tão bem sobre isso, e eu não sei se eu temo ou não. Provérbios responde essa pergunta. Como é que se manifesta o temor a Deus? Se você não quiser abrir lá, apenas escute. Provérbios 14:2. Grave isso no seu coração, diz assim: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Como é que eu sei se eu temo ao Senhor? Não é fácil. Em qual caminho você tem andado? Se nós andamos no caminho do erro, no caminho do pecado, podemos dizer o que quisermos, podemos fazer juras de amor para Deus, mas nós não o tememos. Temer significa respeitar. A manifestação do temor a Deus é um andar reto. É quando eu andava no pecado, escute, e agora eu não ando mais. É quando eu andava no erro, mas agora Deus entrou no meu coração e eu não quero decepcioná-lo. Eu não quero pecar contra Ele. Não tem ninguém vendo de humano, mas Deus está vendo. E eu temo ao Senhor. Então eu não vou por esse caminho, eu não vou nessa prática, eu não vou dizer essa palavra, eu não vou conversar com essa pessoa. Porque minha esposa não está vendo, o marido não está vendo, meus pais não estão vendo, mas o meu Deus está. E eu temo ao Senhor. Então, temor ao Senhor não é nada negativo, pessoal. É algo que entra no nosso coração para nos proteger, para nos desviar do mal, para nos afastar das coisas ruins. Temor a Deus é tão positivo, mas tão positivo, que acaba trazendo recompensas para quem o tem. E eu poderia citar várias recompensas do temor ao Senhor, mas uma delas está aqui: o elogio. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não é o contrário do pecado, né?
que o pecado traz para nós? Quando a gente peca, você já viu alguém sendo louvado porque pecou? Não. Mas eu já vi muita gente sendo apedrejado porque pecou. Pecado traz vergonha para nós. Pecado traz desgraça, o pecado traz coisa ruim. O temor ao Senhor não. Temor ao Senhor traz recompensa. Temor ao Senhor traz elogio. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E a gente nem precisa ir muito longe para ver um exemplo disso. O versículo que lemos está dentro de um louvor que um homem faz a uma mulher. Vamos ler os versículos ao redor, começando do verso 10. Provérbios 31, do 10 ao 31. Olha como é que o livro de Provérbios termina. Ele começa falando do temor ao Senhor. Capítulo 1, verso 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele termina falando do temor ao Senhor, dando o exemplo de uma mulher. Não é de um homem não, é de uma mulher que teme ao Senhor. Ah, mas a Bíblia é machista. Está aqui o machismo. O exemplo é uma mulher. Verso 10. Acompanha comigo. Provérbios 31 e 10. Mulher virtuosa não é bonita, charmosa. Isso é o mundo que ensina. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante. Olha, mulher comparada a um navio. De longe traz o seu pão, né? É muita areia para o teu caminhão. Aqui diz, é muito navio, né? Para você. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Verso 15. É ainda noite e já se levanta. E dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire, a mulher negociante. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito, a mulher até generosa é, e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciãos da terra, faz inveja a mulher que esse homem tem. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Como é que ela fala? Verso 26. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Aí começa, verso 28, levantam-se seus filhos, e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu és a maior de todas, a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Que louvor, irmãos! Como é? Não ouvi, irmão. Empreendedora, ah sim, amém, é verdade. Mulher mexe com tudo, viu? Mas aí alguém vai dizer, ah pastor, mas eu conheço mulheres que temem a Deus e que não são louvadas pelo seu marido. Eu conheço um monte. Eu conheço muitas. E onde é que esse versículo está dizendo? Que quem vai louvar a mulher
é só o marido dela. Você conhece uma mulher chamada Abigail na Bíblia? Abigail era uma mulher sábia, mas tinha um marido que não era. Tinha um marido tolo. E o marido não elogiou a Abigail. Mas você pensa que ela ficou sem elogio? O marido não elogiou, mas outros elogiaram. Inclusive um rei reconheceu o valor dela e quando o marido morreu, casou com ela. Abigail foi louvada no passado. Abigail é louvada até hoje. Culto de mulher. Tem que abrir a Bíblia para falar de Abigail, para falar bem de Abigail, mulher exemplar. E o que é mais importante, quando ela chegar no céu, ela receberá o maior de todos os louvores, que é do seu Senhor e do seu Salvador. Esse é o diferencial do temor ao Senhor, sabia? Enquanto o charme fica na terra, enquanto a beleza se acaba, o temor ao Senhor vai nos dar recompensas que não vão acabar jamais. Então, é isso que Provérbios 31 e 30 nos fala. Mulheres que não serão louvadas por muito tempo, e uma que será. E eu quero concluir dando duas palavras rapidamente. Primeiro para nós homens e depois para vocês, mulheres. O que eu vejo aqui para nós homens? Aqui eu vejo, irmãos, homens, o tipo de mulher que nós deveríamos querer ter. E tem algo de muito profundo nisso, sabe por quê? Porque desde quando Adão e Eva pecaram, nós escolhemos as coisas baseadas em quê? Principalmente na aparência. Quando nós somos crianças, nós queremos estudar com a professora mais amigável. Não é nem a que se preparou mais, é a mais sorridente. Quando nós crescemos, viramos jovens, nós queremos namorar com as jovens mais bonitas, nem sempre as mais tementes a Deus. E quando nós casamos, se nós não tivermos cuidado, nós vamos acabar admirando as mulheres, alguns, né? Outros, eu não, viu? Vão acabar admirando as mulheres, capa de revista, né? As mulheres mais formosas. Porém, irmãos, qual é o tipo de mulher que nós devemos querer ter? Por qual mulher nós devemos orar? Os jovens que aqui estão. Por qual mulher você deve orar? Senhor, me dá uma mulher bonita. Me dá aquela mulher elegante, Senhor. Me dá aquela mulher charmosa, aquela mulher que para o trânsito, aquela mulher uau. Que agora tem a mulher uau, né? Cuidado, para você não casar com a mulher uau e aí você acabar se dando mal, né? Qual é a mulher pela qual o jovem deve orar? Senhor, me dá uma mulher temente a Ti. Porque se eu tiver uma mulher temente a Ti, eu não vou ter medo de nada. Qual é aquela mulher que se você tiver, você deve agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por essa mulher que eu tenho. É a mulher que é temente ao Senhor. Então, eu estava estudando e eu li um comentário judaico acerca deste versículo. Escute isso. O comentário era o seguinte: rapaz, levante seus olhos e veja qual mulher você escolherá para si mesmo. Dirija os teus olhos não para a beleza, dirija os teus olhos para a família. Eita Deus, que conselho sábio. Não dirija os olhos para a beleza. A mulher ideal não é a mulher que se encontra na academia. A mulher ideal é a que se encontra na casa do Senhor. Na igreja, a mulher que serve a Deus de todo o seu coração. Então, homens, valorizemos as mulheres que temem ao Senhor. Eu quero louvar a Deus pela mulher maravilhosa que Ele me deu, uma mulher que teme a Deus. Se eu tiver cuidado, ela é mais crente do que eu. E eu louvo ao Senhor pela vida da minha esposa. Te amo, amor.
Tem sobremesa hoje, né? Glória a Deus. Para concluir, eu quero me dirigir às mulheres aqui presentes. Tem que ter uma palavra para as mulheres também, né? Se aqui eu vejo o tipo de mulher que nós, homens, devemos querer ter, aqui eu vejo o tipo de mulher que vocês, mulheres, devem querer ser. Infelizmente, nós vivemos em um mundo caído. Um mundo caído no qual a aparência acabou se transformando em um Deus. E o que é pior é que essa busca pela aparência como um Deus acabou influenciando, inclusive, as mulheres cristãs. E eu não estou dizendo aqui que é errado procurar elegância, é errado você procurar ficar mais bela. Não. Mas qual é a estratégia de Satanás? A estratégia de Satanás é que você comece devagarinho, e aí você vai dando mais importância àquilo, mais importância, daqui a pouco você não liga mais para o temor ao Senhor no teu coração. Você se preocupa tanto com a beleza, com o externo, que aí a intenção do diabo é que você acabe deixando de lado o seu ser interior, você dentro de você mesmo. E eu confesso que às vezes eu vou correr na avenida e eu vejo pessoas que um dia congregaram, serviram a Deus e hoje não congregam mais. Não tem mais coragem de vir para a igreja, cultuar ao Senhor, mas não deixa de ir para uma avenida, exercitar o corpo. Mulheres que esqueceram do que é o principal, que é Deus dentro delas. E existem coisas, irmãos, físicas que não mudam. Vocês sabem disso, né? Tem coisas que nem botox muda. Não tem cirurgia que dê jeito. Mas sabe o que é maravilhoso em relação às coisas espirituais? É que as coisas espirituais estão ao alcance de todos nós. A beleza não. Tem coisas que nós gostaríamos de ser, de ter, que nós nunca teremos. Mas, irmão, você olha, você me diz uma característica bíblica que você não possa ter. Não tem nenhuma, porque todas estão à minha disposição e à sua disposição. E não precisa fazer cirurgia não, porque a cirurgia de coração, ela já foi feita há 2000 anos atrás. Então agora eu e você podemos ser lindos aos olhos do Senhor. E é isso que é maravilhoso nas coisas de Deus. Porque fisicamente falando, você pode nascer e morrer, bonito ou feio. Mas espiritualmente falando, a gente nasce feio, mas pode morrer lindo, se deixar Deus trabalhar no nosso coração. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos parar de nos preocupar com a beleza, parar de cortar as unhas, parar de cortar o cabelo. Não, não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto está colocando tudo no seu devido lugar. O que é menos importante, fica no lugar menos importante. Se der para eu trabalhar isso, Deus me permitindo, eu vou trabalhar. Agora tem algo que eu não vou abrir mão. É o meu espiritual com Ele. É a minha beleza interior. É o meu temor ao Senhor. Porque a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Se não for pelo marido, vai ser por alguém. Principalmente por aquele que morreu por você, o nosso Deus. Isso vale para a mulher, isso vale para o homem, isso vale para o jovem, isso vale para todos. Vamos priorizar aquilo que é prioritário. Nosso relacionamento com Deus é o que nos torna mais lindos, tanto aos olhos dele, como aos olhos dos outros. Que Deus nos faça pessoas lindas por fora, se possível for, mas principalmente lindos por dentro, cada dia mais, buscando temer a Ele, respeitar a Ele, porque a recompensa virá. Curve sua cabeça. Tome uma decisão esta noite. Como era que você estava vendo o teu relacionamento com Deus?
Será que esse relacionamento está precisando de um reforço? Tome uma decisão agora ao Senhor. Diga: Senhor, muito obrigado. Porque existem coisas que não dependem de mim. Mas existem coisas que dependem, que eu posso fazer. Muito obrigado, Senhor, porque o meu temor a Ti pode ser trabalhado, Pai. Através da oração, do jejum, da leitura bíblica, do dizer não ao pecado. Isso vai nos transformar em pessoas ainda mais admiráveis aos Teus olhos, Pai, do que é menos importante aos olhos humanos. Muito obrigado, Senhor, pelas mulheres fortes, espirituais, que o Senhor tem colocado, Senhor, aqui nesta igreja. Eu louvo ao Senhor, Pai. Inclusive, nestes dias, ontem mesmo eu estava agradecendo ao Senhor por estas mulheres, pela dedicação delas, pela sinceridade delas. Algumas delas, Senhor, nem têm ainda o marido crente, ou, Senhor, o marido nem é crente totalmente ainda, mas elas continuam Te buscando, Senhor. Os filhos, às vezes, Senhor, estão longe dos Teus caminhos, mas estas mulheres estão aqui, Senhor, Te buscando, priorizando, Senhor, aquilo que é o mais importante. Eu peço que o Senhor as fortaleça, que o Senhor lhes dê sabedoria, que o Senhor preencha o coração delas, Pai, na Tua presença. Pai, que o Senhor dê para as mãos delas algo para fazer, Pai, que seja agradável a Ti, que venha, Pai, ajudar no sustento das suas casas. Pai, dá sabedoria. Eu sei que o Senhor tem sabedoria para nos dar. Muito obrigado. Perdoa os nossos pecados e seja louvado, ou seja, adorado em nossos corações, pois é no nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queria convidar a irmã Ângela, ela disse que tem... Não? Hoje não?